Versículos de 1 a 4. Quem encontrou, diga assim: estou vivendo uma aliança. A palavra do Senhor diz assim, então, para nós: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, de uma maneira muito profunda, numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava. E tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos nessa noite pela tua palavra lida, e que agora, Senhor, a palavra que foi lida seja também ministrada ao nosso coração. Senhor, ministra, e que possamos sair daqui, Senhor, edificados, sair daqui fortalecidos, porque o Senhor, ó Pai, nós temos a certeza disso, tem algo maravilhoso para vivermos lá fora, para vivermos aqui dentro, para vivermos onde o Senhor nos permitir passar, e que essa palavra venha gerar legados, que venham permanecer na nossa vida, Senhor. Abençoe também quem assistirá pela internet, que essa palavra, Senhor, venha alcançar muitos corações. É a oração que faço em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode se assentar. Deixa a Bíblia aberta aí como de costume, e vamos então à palavra dessa noite. A hora passou rápido, eu vou caminhar aqui com você e nós vamos chegar até o final aqui, vai dar tudo certo. Amados, o tema da mensagem dessa noite é amando inesperadamente. Amando inesperadamente. Eu quero começar com você nessa história que nós acabamos de ler, destacando quem é quem nesse relato. Quem é quem nesse texto aqui, porque para entender o peso de cada atitude aqui nesse texto, é importante que você saiba bem quem é cada figura citada aqui, qual era a sua posição, quem essa pessoa representava em Israel, e eu quero destacar aqui nessa palavra Davi e Jonatas. Eu quero começar falando sobre quem era Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, o herdeiro do trono em Israel, o herdeiro natural. Quando seu pai Saul morresse, Jonatas ocuparia o trono. Ele era o príncipe em Israel, o segundo homem mais importante, falando aí sobre governança, falando sobre poder. Ele era ali, Márcio, aquele que estava dando seta, piscando farol, porque a vez dele ia chegar. Ele estava ali aguardando que o dia dele poderia chegar. Era o sucessor ao trono de Israel. E quem era Davi? Davi era filho de um homem chamado Jessé, como a maioria aqui já deve saber, o filho mais improvável entre os seus irmãos. É muito engraçado, né, o texto que vai mostrar, quando Samuel vai lá na casa de Jessé, falando, olha, eu vim aqui ungir o próximo rei de Israel. O próprio pai esquece de Davi, chama lá todos os filhos, e aí por fim Samuel pergunta, tem mais ninguém aí não? Aí ele fala, tem um outro que está lá no campo lá, coitado, né, esquecido pelo próprio pai, né? Um filho improvável para algo grandioso. Davi era também um pastor de ovelhas, que foi ungido para ser o próximo rei de Israel. A profissão de pastor de ovelhas era uma profissão bem complicada e menosprezada por muitas pessoas em Israel, porque era uma profissão que desgastava fisicamente. Os pastores de ovelhas viviam debaixo de sol, de chuva, sujos, porque tinham que lidar com um monte de situações ali, que tinha que colocar a mão em sujeira, correr atrás de ovelha que fugia. Então era uma profissão que não tinha glamour nenhum, era uma profissão muito desgastante. Mas ele era também um vencedor de batalha, conforme sabemos aí,
Davi vence a batalha contra Golias, uma batalha ali também improvável. O jovem Davi, sem armadura, com uma funda e pedras, vence o Golias, o gigante filisteu, e ele é, então, humanamente falando, uma ameaça para Jonatas. Humanamente falando, Davi representava ali, Kátia, uma ameaça para Jonatas, porque ele era o príncipe, ele era o próximo rei. Falando aí, né, se tudo correr normalmente, Jonatas é quem estava ali na fila, filho de Saul, e de repente um jovem improvável ali, Leandro, aparece, vence uma batalha, o povo joga ele lá em cima, e aí então agora temos uma ameaça aqui, um guerreiro que está destacando demais, né? Tem aquele ditado que fala, né? Prego que se destaca demais, toma martelada, é alguma coisa mais ou menos assim, né? Davi estava se destacando. Então temos aqui essas duas figuras, Jonatas, o príncipe, Davi, uma ameaça a esse príncipe. E aí eu entro com você nesse texto para analisar com você algumas coisas. E aí eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Nossa fé nos faz amar os inesperados. Primeiro ponto da mensagem, nossa fé nos faz amar os inesperados. E aí eu quero ler com você o versículo número 1, que vai dizer assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ô Carla, nós vamos olhar aqui para esse texto e perceber que depois da vitória sobre Golias, Saul traz Davi para perto. E quando Saul traz Davi para perto, ele traz com interesse que Davi trabalhasse para ele agora, ficasse no palácio. E nós vamos olhar aqui para esse versículo número 1, que Jonatas, ao ver Davi, Jonatas, ao conhecer Davi agora de proximidade, cria uma amizade, um amor enorme pela vida daquele rapaz. Marcos, ele olhou para Davi não como uma ameaça, mas como alguém que ele amava profundamente. A palavra vai usar aqui essa expressão, né? A alma de Jonatas se ligou a Davi. O que significa essa expressão? No Antigo Testamento ela se repete outras vezes. Significa uma profunda afeição. Sabe quando você olha para uma pessoa e você gosta dela de graça? Você bate o olho e fala, meu Deus, pessoa maravilhosa, eu quero ser amigo dessa pessoa, né? Você olha e fala assim, nossa, eu queria bater um papo, parece ser legal demais. Jonatas viveu algo parecido. Ele olhou para Davi ali, Vilma, e ele se ligou, uma ligação tão profunda que o hebraico vai trazer aí esse ditado, digamos assim, uma alma se ligou a outra. É uma expressão, é uma força de expressão. E o texto vai olhar e mostrar aqui para nós então que Jonatas se liga com o inesperado. Alguém que poderia representar uma ameaça, Jonatas poderia ficar enciumado, Jonatas poderia, irmã Shirley, pegar birra de Davi, Jonatas podia olhar para Davi e pensar, esse malandro está entrando no palácio e vai tomar o lugar do meu pai. Só que Jonatas tinha algo na vida dele, que ele ao olhar para Davi, não conseguiu deixar de amar aquele jovem. Algo dentro de Jonatas queimou. A partir do versículo 6, nós vamos ver aqui nesse capítulo, Saul caindo num ciúme terrível, porque Davi vai ser festejado pelas multidões, e Saul vai olhar para Davi como uma ameaça. O texto vai dizer que ele começa a perseguir Davi, só que Jonatas não, Jonatas amou Davi, e amou até o final. Jonatas olhou para Davi e contrariou aquilo que humanamente falando seria natural acontecer. E aí eu trago para nós aqui agora, amados, a fé que carregamos, a fé cristã que nós carregamos aqui no nosso coração, nos faz amar as pessoas mais inesperadas. É uma fé
que não nos deixa viver conforme a correnteza natural da humanidade. Às vezes nós nos vemos em situações que as pessoas vão bater o olho e falar: eu no teu lugar talvez nunca conseguiria amar essa pessoa. Só que nós podemos declarar, bater no peito e dizer: Adriana, a fé que eu professo, a fé que eu carrego, a fé que incendeia o meu coração, não me deixa odiar essa pessoa, ela não me permite odiar ninguém em paz. Essa fé queima dentro de mim de uma tal maneira que eu não consigo, eu retribuo bem essa pessoa, eu declaro bênção a essa pessoa, eu amo essa pessoa. E Davi recebe o amor de Jonatas naquele momento. Se você olhar com atenção a vida de Jonatas, você vai perceber, Alessandra, Jonatas era um homem de fé, Jonatas era um homem temente a Deus, ele era diferente, Vanizinha, do pai dele. Jonatas era muito diferente de Saul, era um jovem amável, era um jovem de coração puro, era um jovem que amava a Deus e amava as pessoas. Jonatas era diferente. Não foi o que aconteceu com o Saul repetido em Jonatas. Olha que coisa tremenda que nós temos aqui também. O pai viveu uma direção, o filho viveu outra completamente diferente, porque a fé que carregamos nos faz amar os inesperados. A fé que carregamos nos direciona para outro lado. Costumamos dizer que a fé é capaz de operar proezas. A gente repete e repete com verdade, isso é verdadeiro. Edmilson, a fé é capaz de gerar milagres. Você crê nisso, amém? A fé é capaz de gerar milagre. Pela fé eu creio que o impossível pode acontecer se estiver alinhado com os propósitos de Deus. A fé faz coisas grandiosas acontecer. A fé, Sabrina, opera proezas. Isso não é errado não, é verdade. Só que sabe uma proeza que às vezes a gente fala muito pouco? Uma das maiores proezas que a nossa fé pode operar é amar as pessoas inesperadas. A fé de Jonatas operou proeza. Que proeza, pastor? Ele curou o cego, ele levantou um coxo, ressuscitou um morto. Não, ele amou o inesperado. Ele amou a pessoa mais inesperada. Humanamente falando, uma pessoa que era uma ameaça para ele. E aí eu quero convidar você nessa noite a olhar para isso, olhar para esse ensinamento e pedir ao Senhor: Senhor, me capacita, trabalha no meu coração, eu quero amar o inesperado, eu quero amar, Senhor, eu não quero amar só aquele que é fácil demais amar, Senhor, eu quero ser impulsionado, porque isso aqui, amados, não é uma atitude natural não, isso aqui não é uma atitude de caso pensado não, isso aqui é algo que a fé faz assim na gente, é algo que a gente não consegue segurar, quando a gente permite que Cristo governe o nosso coração, as nossas vontades são moldadas, a gente até sente vontade de fazer algo contrário à vontade de Deus, a vontade bate no coração, não se engane pensando que a vontade da carne vai desaparecer, não se iluda com isso, vai desaparecer no corpo glorificado, você vai receber um dia aí, em nome de Jesus. Mas enquanto você estiver vivendo, nesse corpício bonitinho que você está vivendo agora aí, enquanto você ainda estiver vivendo, nessa vida que você está vivendo atualmente, você ainda não morreu, Jesus ainda não voltou, enquanto essa vida estiver sendo vivida, a vontade da carne, William, vai gritar. Só que vai ter algo acontecendo, Adeilton, dentro da gente, vai ter algo acontecendo, Xande, dentro da gente, que a gente vai ver uma situação, uma pessoa inesperada, que a nossa carne quer odiar, que a nossa carne quer pagar o mal com o mal, que a nossa carne quer vingança, Fernanda, só que vai queimar uma chama no coração, que a gente vai olhar e vai dizer: eu não consigo entregar algo ruim a essa pessoa, eu não consigo retribuir o mal com o mal nessa pessoa, eu vou orar pela vida dela, eu vou abençoar a vida dela, eu vou abraçá-la e eu vou amar o inesperado em nome de Jesus. Que você sinta isso no seu ambiente de trabalho, que você sinta isso na sua vizinhança, que você sinta isso na sua família em nome de Jesus. Todo lugar onde você passar, que aqueles que te feriram não recebam ferimentos em troca, mas que recebam a bênção do Senhor em nome de Jesus. A fé que nós carregamos é uma fé frutífera,
pastor, eu recebi pedrada, pastor, eu recebi ofensa, pastor, eu recebi perseguição, você vai oferecer o melhor que você tem, em nome de Jesus. Foi o que Jonatas fez. Davi não fez nada de mal para ele, mas falando novamente, Davi representava uma possível ameaça, só que Jonatas amou o inesperado. Segundo ponto dessa mensagem, eu quero aprofundar nesse tipo de amor que Jonatas sentiu. Segundo ponto da mensagem, um tipo de amor extraordinário. Um tipo de amor extraordinário. Nós temos aqui nesse texto 2 exemplos de amor. 2 exemplos. Irmã Beth, nós temos o amor de Saul e o amor de Jonatas. Vamos observar? Vem comigo para o texto bíblico aqui, ó, versículo 2. Naquele dia, Saul reteve Davi, ou seja, segurou Davi, e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Versículo 3, Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Deixa eu te fazer uma pergunta, você chama para dentro da sua casa alguém que você não gosta? Ninguém olha na rua e fala assim, nossa, essa pessoa é desonesta, essa pessoa é malandra, essa pessoa só fica caçando gente de prejudicar os outros, eu vou levar ele para minha casa para tomar um café comigo. Ninguém faz isso. Você leva para a tua casa aquele que você gosta. Quando Saul leva Davi para o palácio, é porque Saul bateu o olho em Davi, Isaac, e viu algo bom. Ele falou, ó, gostei desse rapaz, esse rapazinho é surpreendente, fico imaginando o que passou na cabeça de Saul. Rapaz, esse garotinho é abusado, ofereci minha armadura, ele não aceitou. Eu falei para ele pegar minha espada, ele recusou. Pegou pedra fundo e venceu o gigante. Ah, jovem, vem cá, vamos tomar um café, vamos lá para o meu palácio. Saul chama Davi, porque ele se interessou pela vida daquele jovem. Algo chamou a atenção, só que o amor de Saul é um amor baseado nas capacidades de Davi. Por que Saul chama Davi para dentro do palácio? Porque ele viu em Davi algo que ajudaria ele, Gabi. Ele viu algo na vida de Davi que ele se interessou. Esse jovem é um guerreiro. Esse jovem tem algo que vai trazer benefício para mim. Saul se interessou pelas capacidades de Davi. E nós vamos vendo isso. Ele chama Davi para trabalhar no palácio como um guarda, um chefe de exército, alguém que ia atender uma demanda na vida de Saul. Ao longo do texto bíblico nós vamos ver que aquele amor que moveu Saul foi uma admiração por aquilo que Davi podia fazer. Ou seja, então, um tipo de amor interesseiro. Tanto é que esse amor foi interesseiro que na primeira ameaça que surgiu, o que Saul fez? Olhou para Davi e agora, eu não quero mais saber desse rapaz, ele é meu inimigo. Saul tenta agora matar Davi, por quê? O amor baseado em interesses é frágil demais. Ele se quebra facilmente, ele se transforma em ódio num estalo de dedo. Quando uma ameaça é vista, o amor baseado nos interesses vira repulsa, ódio, rivalidade. Só que quando a gente olha para o amor que Jonatas sente por Davi, é totalmente diferente. Não é um amor baseado na utilidade, não é um amor baseado no interesse do que ele poderia receber em troca, não. O amor de Jonatas é um amor de aliança. O texto vai dizer para nós que Jonatas firma uma aliança com Davi. Saul não fez isso. Saul chamou Davi para morar no palácio. Só que Jonatas, ele faz algo além. Vamos ler de novo o versículo 3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Vamos ler juntos aí? 1, 2, 3 e... Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Amados, aliança não está aqui à toa. Não está falando aqui, pô, eles viraram parceiro, né? Fizeram ali, ó, viraram fechamento um do outro, né? Ah, é parceiro, ó, nós temos uma aliança. Não é uma coisa vazia, eles fizeram uma aliança real. E quando a gente olha para o texto bíblico, nós percebemos que a aliança é um tema muito importante, especialmente no Antigo Testamento. Uma curiosidade aí para você, a palavra aliança, aí deixa eu ver aqui, aproveitar que a gente está em menor número aqui, quantas vezes você acha que a palavra aliança aparece na Bíblia aí?
Quem aqui acha que aparece aí entre 0 e 50? Levanta a mão aí. 50 vezes, até 50 vezes. Fernando. Quem aqui acha que aparece entre 50 e 100? Levanta a mão aí. Quem acha aí de 50 e 100? Um bom número agora, levantou a mão. Entre 100 e 150, alguém acha? Eu acho que aparece entre 100 e 150. Entre 150 e 200, alguém aí? Levanta a mão. Entre 150 e 200, ninguém levantou a mão. Mais de 200, alguém acha que aparece mais de 200 vezes? Os dois pequeninos, as crianças, o Adeilton levantou a mão, não sei se está intercedendo ou se está levantando a mão, mas levantou. A palavra aliança aparece 285 vezes no Antigo Testamento. É uma palavra importante, 285 vezes ela aparece no Antigo Testamento só. E aí eu olho para cá, para esse texto, e estudando o que era aliança, e geralmente uma aliança era firmada, Carla, baseada no que o outro tem a me oferecer. Geralmente, naquele contexto do Antigo Testamento, o mais forte firmava uma aliança com o mais fraco, baseado no seguinte: eu quero algo que você tem para me oferecer. E o mais forte colocava obrigações sobre o mais fraco. Se você não cumprir essa aliança, você vai ser penalizado. As penalidades ficavam basicamente de um lado só. Era uma aliança de, vamos dizer assim, né, como que a palavra me fugiu agora aí? Cadê a Sabrina, Carla, as professoras aí? É uma de punho de ferro, isso aí. Era uma aliança opressiva, né? Uma aliança pesada. Era uma aliança que, de aliança não tinha muita coisa, né? Mas havia também as alianças firmadas entre iguais, onde se firmava compromissos e obrigações das duas partes. Só que quando a gente olha para a aliança de Jonatas com Davi, nós temos aqui um outro caso, muito diferente. O mais forte firma uma aliança com quem não tinha nada para oferecer em troca, por amor. A gente vê Jonatas firmando uma aliança com Davi. O que Davi tinha para oferecer para Jonatas que ele não tinha, gente? Davi era pastor de ovelha, ele é o filho mais novo lá do pai dele, esquecido até pelo próprio pai, como a gente falou. Davi não tinha nada. Davi tinha umas ovelhas que não era nem dele, era do pai. Talvez Davi naquele momento tinha as pedras que sobrou lá de Golias, né, a funda dele, e não muita coisa mais. Só que Jonatas amou Davi de uma maneira tão extraordinária, que ele olha para a vida de Davi, e nós podemos enxergar basicamente o seguinte acontecendo aqui: meu filho, você não tem nada para me oferecer, você não vai trazer benefício nenhum para mim, mas eu amo você e eu firmo uma aliança contigo, eu me preocupo com você, e eu quero estabelecer essa aliança. Jonatas passa a ter, Márcio, obrigações com Davi, que ele não precisava. Ele era o príncipe de Israel, ele era o filho do rei, só que o amor foi tão extraordinário que ele não se prendeu a essas coisas, ele estabeleceu uma aliança. Jonatas tinha muito mais, humanamente falando, a perder do que a ganhar com aquela aliança, mas a fé que movia Jonatas não fez ele olhar para as vantagens e desvantagens da vida dele, ele olhou apenas para o amor que ele tinha por Davi. Dois tipos de amor aqui nesse texto. O amor de Saul é o amor baseado na utilidade. O amor de Jonatas, um amor incondicional, um amor que não se baseava em vantagens e desvantagens, mas se baseava na vida da pessoa. E eu oro nessa noite para que nós possamos também viver esse amor em nome de Jesus. Nós possamos viver um amor que não se baseie no seguinte: olha, o que eu tenho a ganhar andando com essa pessoa? Pô, o Adeilton é gente boa, eu vou colar com o Adeilton, mas o que eu tenho a ganhar para colar com o Adeilton? O que eu tenho a ganhar andando junto com o Odalé? Eu não vou ganhar muita coisa andando com o Leandro, eu não vou ganhar muita coisa andando com o Beltrano, com o Ciclano. Não, o amor de aliança é o amor que a igreja vive. A igreja olha para cada vida, para cada pessoa e enxerga nela um ser criado à imagem e semelhança do seu Criador. Essa é a principal motivação para nós amarmos as pessoas. O amor que o príncipe de Israel viveu foi um amor extraordinário. E aí eu lanço uma pergunta antes de entrarmos no terceiro ponto, e eu gostaria que você refletisse por um breve momento. O que isso tem para nos ensinar? O que isso tem a nos ensinar para a nossa caminhada na vida que nós vivemos? Eu queria que você pensasse agora na tua vida, que se tem uma coisa que eu não quero é que essa palavra fique só na abstração, né? Mas eu gostaria que nós olhássemos para a nossa vida e pensássemos assim: Senhor, como eu posso aplicar isso na minha vida? Quem são os inesperados que a minha carne não quer amar,
A minha carne não tem interesse, mas que eu olho nessa noite e eu identifico, eu quero ter aliança, eu quero abençoar, eu quero ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Quem é o inesperado? E aí eu entro com você então no último ponto dessa mensagem para finalizarmos. Amor que estabelece honra. Terceiro ponto da mensagem, amor que estabelece honra. E aí eu quero olhar com você aqui agora o versículo 4. Versículo 4 diz assim: Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Vamos ler de novo, versículo 4. Jonatas tirou a capa, repita comigo, a capa. Vamos seguir aqui, e deu a Davi, deu também a sua armadura, repita comigo, a armadura. Inclusive a espada, repita, espada, arco e cinto. Deixa eu só contar um caos aqui, né? Só para ilustrar. Eu lembro que quando eu era criança, meu sonho era ter um Max Steel. Aí quem era aí, né? Quem é da minha geração aí sabe aí, né? Ou os papais aí que tem filho da minha idade aí, o Max Steel. Por que eu gostava do Max Steel? Qual que é o nome do pequenininho aqui mesmo? Ô Guilherme, eu gostava do Max Steel, sabe por quê? Max Steel era um boneco que mexia a mão, o braço, ele era todo articulado. Max Steel era mó da hora. Passava propaganda do Max Steel na televisão, e aquele boneco lá voando, batendo, e aí tinha lá um monte de aparato lá, né? E tinha equipamento, acessório que vinha junto. Eu era doido para ter o Max Steel. Mas pobre, né? Não tinha como ter essas coisas não, né? Tinha um pequeno problema que faltava aí, né? Dinheiro, mas vamos lá. E eu lembro que eu tinha um amigo, nós somos amigos até hoje, o nome dele é Igor, e eu sempre ia na casa do Igor brincar, ele ia na minha casa, e o Igor tinha, não era um Max Steel, ele tinha vários Max Steels lá, ele tinha vários. Eu ia na casa dele, mas eu me acabava, era Max Steel de tudo quanto era jeito. Era Max Steel que saía a cara, era Max Steel com braço de ferro, era Max Steel que o braço desdobrava. Eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, esse boneco é da hora demais, eu quero esse negócio. E eu lembro que um belo dia o Igor ele tinha uma característica, ele era muito desprendido, ele é assim até hoje. E aí um dia a gente estava lá brincando, eu virei para ele, sem maldade nenhuma, eu falei, ô Igor, esse boneco é muito da hora, esse boneco é legal demais. Aí ele olhou e falou, fica para você. Aí ele pegou aquele Max Steel, pegou mais 2 e me deu. Fui embora para casa todo feliz, André. Cheguei em casa, minha mãe olhou aqueles bonecos, falou, que boneco é esse? Falou, o Igor me deu. Aí minha mãe, tá, se o Igor te deu, tá bom. E eu todo feliz lá. Só que a alegria de pobre dura pouco. O telefone toca lá em casa, a mãe do Igor desesperada, Tânia do céu, o Igor deu o boneco pro Cleito aí, minha mãe toda envergonhada, deu. Ele falou, pelo amor de Deus, não leva mal não, mas devolve os bonecos. A tia dele comprou lá dos Estados Unidos, trouxe para ele aqui, se ela chegar aqui e não ver esse boneco vai dar um problema. E aí eu devolvi o boneco, deu nem para brincar até o final do dia com esse bonequinho lá, acabou a alegria, acabou a alegria. Por que eu estou contando esse caos aqui? Cara, eu olho para esse texto, eu lembro do Igor me dando os bonecos ali. Olha o que Jonatas dá para Davi. A capa dele, a armadura, espada, arco e cinto. E aí tem uma questão aqui para você entender o significado de cada item que ele deu ali. Olha, para você entender uma coisa. O ato de Jonatas aqui, Marcos, mostra uma surpreendente generosidade. Lembrando de novo, Jonatas estava amando um inesperado, um improvável, alguém que ele poderia olhar e ver como uma ameaça. E aí a gente olha aqui, para começar, o ato de Jonatas dar a capa dele para Davi, ele estava dando para Davi o seguinte, eu vou ler aqui para não errar para você, o ato praticado por Jonatas de tirar as suas insígnias, a sua armadura, suas armas reais, para dá-las a Davi, foi mais do que uma generosidade espontânea, do que um favor, foi muito além do que isso, era um reconhecimento do valor de Davi, era um reconhecimento de Jonatas, para que Davi pudesse entrar no palácio de uma maneira honrosa e diferente. Quando Jonatas dá a capa dele para Davi, ele estava entregando um traje real para Davi. Davi ia entrar no palácio, e o que Jonatas está falando ali com aquele ato, irmã Chile?
você não vai entrar no palácio como um pastor de ovelhas. Você não vai entrar no palácio como um qualquer. Você vai entrar trajado com trajes reais naquele lugar. O ato de Jonatas dar a capa dele é o seguinte: Davi, eu não quero que você entre como qualquer um naquele palácio. Você vai entrar com as roupas de um príncipe naquele lugar. Quando Jonatas entrega também para Davi a sua espada, o seu arco e o seu cinto, ele estava equipando Davi. Jonatas sabia muito bem que Davi seria agora um chefe do exército. E naquele ato, William, era como se Jonatas estivesse dizendo o seguinte para Davi: eu não quero que te falte nada para você ser o que você tem que ser. Jonatas honra Davi e equipa Davi. Gisele, Jonatas entrega os utensílios que Davi precisaria para ser um príncipe no palácio e para ser um combatente, um soldado bem equipado para as batalhas que ele enfrentaria. A honra praticada na vida das outras pessoas fazem exatamente isso também. Quando nós honramos alguém, irmã Beth, nós estamos colocando sobre ela trajes de honra. Quando nós declaramos o nosso amor para outra pessoa, às vezes ela pode estar ali com a sua fé abalada, passando por dificuldades, problemas, mas Vanizinha, quando vem uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa, ela é trajada com trajes reais, a vida espiritual dela é fortalecida e ela se lembra: eu não sou mais escravo, eu sou filho do Pai Celestial. Quando nós honramos a vida do nosso irmão e da nossa irmã, nós estamos trajando com vestes de filhos. Quando nós amamos o inesperado, nós não estamos apenas fazendo uma boa ação, nós estamos lembrando aquela pessoa da lei o seguinte: você é especial não só para mim, mas para Deus também. Quando Jonatas tira a capa dele e coloca sobre Davi, ele estava comunicando algo: Davi, você é especial mesmo. Ele poderia deixar Davi chegar lá com aquela roupa toda simples no palácio, chegar de qualquer jeito, mas Jonatas faz questão: quem bateu o olho em você, Davi, vai ver você vestido com a roupa de um príncipe. A honra também equipa. Quando nós honramos a vida de alguém, Kátia, essa pessoa recebe algo da parte de Deus que vai fortalecê-la. Quando a gente declara uma palavra de bênção, vamos pegar aqui o lava-pés aqui, a Odaleia, a Andréia, a Carla declararam palavras aqui para as pessoas. A Carla, se eu não estiver enganado, lembrou uma palavra de Deus que ela recebeu através do Marcos Dias. Vamos pegar esse exemplo. Quando a gente lembra alguém de uma ação que ela teve na nossa vida, nós lembramos essa pessoa o seguinte: você é um profeta do Senhor. Você é uma profetisa do Senhor. Quando nós honramos a vida de alguém, nós equipamos essa pessoa. Como que eu equipo essa pessoa? Como que eu estou equipando a vida dela? Porque ela se lembra que o que nós precisamos para viver com excelência e de maneira frutífera, o chamado de Deus na nossa vida, é aquilo que o Espírito Santo derrama sobre nós. E quando eu honro o Leandro, quando eu honro o Adeilton, quando eu honro o Guilherme, quando eu honro a Kátia, eu estou declarando palavras que vai fazê-los lembrar o seguinte: é o Senhor que opera através de mim. Quantos de nós, às vezes, na caminhada nos desanima porque pensa que está faltando alguma coisa? Já que eu comecei, eu comecei chutando balde, deixa eu terminar chutando balde também aqui, Eu falei para vocês que eu não tenho muito hábito, vocês sabem disso, eu não tenho o hábito de chegar aqui e ficar abrindo o coração do que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo não interessa a palavra do Senhor aqui. Mas na abertura do culto aqui eu falei para vocês que eu fico com o coração cortado quando eu vejo a igreja vazia. Isso me incomoda. E durante um período da minha caminhada pastoral, especialmente no início, isso não era só um incômodo, isso gerava culpa também no meu coração. Eu lembro quando eu abria culto em Água Branca e tinha lá 3 pessoas, eu não questionava o que será que está acontecendo com o pessoal. O meu questionamento, Márcio, era o seguinte: será que eu não sou um bom pastor? Será que eu não deveria estar aqui? Será que eu estou acabando com o trabalho que um dia alguém fez nesse lugar? Era terrível. Só que quando eu olho para essa palavra aqui, e eu faço essa ligação com a nossa vida, William, eu entendo nesse texto, eu enxergo nesse texto o seguinte:
Quando a Fernanda termina de ministrar um louvor e alguém chega para a Fernanda e fala assim: Deus continue abençoando a sua vida, o louvor foi uma bênção. Quando a pessoa declara uma palavra sobre a vida da Odaléia, olha, o clamor que você levantou, Deus abençoe, você falou algo que eu precisava ouvir naquele clamor, você está lembrando aquela pessoa o seguinte: eu sou chamado pelo Senhor para fazer o que eu estou fazendo. Você está fortalecendo, você está equipando ela, porque ela entende o quê? É o Espírito Santo. E aí a pessoa não questiona mais o chamado dela, porque ela se lembra: olha, essa palavra dessa pessoa me fez lembrar, o Senhor me dá o que eu preciso para viver aquilo que Ele me chamou a fazer. Eu não tenho falta de nada. A honra veste e equipa. Por isso que a igreja nunca deve perder a prática de honrar as pessoas. Eu fecho essa palavra lembrando você uma frase que eu já falei aqui algumas vezes: o ser humano é rápido em murmurar e devagar em honrar. Isso é uma grande verdade. Quando algo nos incomoda, nosso impulso natural é falar logo: oh, você é assim, você é assado, você fala desse jeito, você age dessa maneira, você tem bafo, você toma banho demorado, você me trata desse jeito, você me trata daquele outro. Por que os nossos velórios às vezes são tão pesados? Porque as pessoas ali naquele momento se lembram: eu tinha tanta coisa boa para falar em vida e não falei. Porque nós somos lerdos para honrar e apressados em murmurar. E essa palavra vem nos lembrar isso. Tem a oportunidade de honrar? Honra. Tem a oportunidade de declarar uma palavra de gratidão? Declara. Tem a oportunidade de falar algo que vai ser bênção? Fala. Porque isso veste e equipa. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que a gente venha vestir e equipar não só aqueles que é esperado a gente fazer, mas também os inesperados, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé? Quero terminar com você nessa noite orando. Vou liberar o ministério de louvor nesse momento aqui. A gente vai terminar esse culto orando em cima dessa palavra, que eu não quero que você esqueça nada dela. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e eu vou te colocar agora numa saia justa aí, você com Deus. Mas você vai pensar aí. Pense numa pessoa inesperada para você amar hoje. Uma pessoa que, humanamente falando, quem olhasse de fora e entendesse os problemas que envolve, seja um familiar, um amigo, um companheiro de trabalho, diria o seguinte: olha, eu no teu lugar, eu eliminava essa pessoa da tua vida. Pensa nessa pessoa agora. Alguém que de repente o seu coração se recusa a amar. Você vai praticar agora um ato de amor por essa pessoa. Você vai orar por ela. O ato de amor que nós temos, que é acessível a todos, é a oração. Todos nós temos alguém que persegue, alguém que quer o mal, alguém que olha para nós e não gosta da gente. Todos nós temos isso na nossa vida. E eu gostaria que você orasse agora por essas pessoas, pedindo ao Senhor: abençoe ela, abençoe a família dela, abençoe o trabalho dela. Ame o inesperado agora em oração, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós oramos por aqueles que, ó Pai, humanamente falando, nós nunca gostaríamos de fazer algo bom, porque a nossa carne, ela quer a vingança, a nossa carne quer manifestar ódio, a nossa carne quer desprezar, mas que o Espírito reine sobre a carne na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora pelos inesperados. Abençoa, Senhor, a vida, a família, o trabalho. Senhor, abençoe onde quer que eles estejam nesse momento. Senhor, como Jonatas olhou para Davi e o amou, nós também queremos, Senhor, porque nós queremos ser conduzidos pela fé que nós carregamos. Nós não queremos ser conduzidos pelas nossas emoções. Nós não queremos ser conduzidos, Senhor, pelos impulsos carnais. Não queremos ser conduzidos, Senhor, pelas manias. Não queremos ser conduzidos, Senhor, pelas cismas. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser conduzidos pela Tua palavra. E o Senhor Jesus declarou certa vez aos seus discípulos, dizendo: se vocês amarem apenas o que vos amam, o que diferenciará vocês? O que fará a diferença? O que é que se destaca nisso?
os doutores da lei, os fariseus, os homens fazem isso. E nós somos chamados, Senhor, para fazer a diferença, e nós queremos fazer isso, agora também em oração. Senhor, nós abençoamos aqueles que nos feriram, nós abençoamos, Senhor, aqueles que nos prejudicaram, nós abençoamos agora, Senhor, aqueles que querem o mal, aqueles, Senhor, que tentaram contra a nossa vida. Nós oramos agora, Senhor, porque nós cremos o juízo está nas tuas mãos, mas em nossas mãos está a misericórdia, Senhor, e nós a praticamos agora. Senhor, cada um colherá o fruto de suas ações, mas o nosso papel é orar por essas vidas, o nosso papel é colocá-las em tuas mãos, e nós fazemos isso agora. Como Jonatas amou Davi, Senhor, de uma maneira extraordinária, nós queremos fazer isso pela fé agora também, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos bênção, nós profetizamos o melhor, Senhor, nós pedimos isso por eles, Senhor, e que em nome de Jesus, Senhor, fortaleça isso no nosso coração, porque, Senhor, aquele que ama, muito é amado, Senhor. Aquele que planta boas sementes colherá frutos de vida, e nós estamos lançando agora boas sementes, Senhor. Não fazemos por interesse, mas nós cremos, temos a certeza que nós vamos colher frutos extraordinários, teremos uma vida bem-aventurada, teremos uma vida próspera, Senhor, uma vida alegre, uma vida feliz, porque de nós sairá, Senhor, boas sementes em nome de Jesus. Nós estamos plantando, e que em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar o nosso plantio. Nós estamos oferecendo o nosso melhor, graças a essa palavra, Senhor, no nosso coração. Senhor, que essa palavra venha a ser, Senhor, ouvida também por pessoas na internet, e abençoá-las. Senhor, que nós possamos viver essa aliança, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém.